Então, boa tarde a Boa todos tarde. e a todas. Sejam muito bem-vindos. A gente está retomando as atividades do Bate-Papo Criminal nesse ano, projeto que começou o ano passado. Esse ano aí ampliamos as nossas parcerias de organização. O professor Pedro, que está aqui com a gente, faz parte agora da comissão organizadora, junto com o professor Cristiano e a professora Valesca, e a gente vai continuar enquanto perdurar a pandemia, né, semanalmente, todas as quintas no final da tarde, às vezes às 17h30, às vezes às 18h, né, e hoje temos um bate-papo muito especial, né, inaugural com um grande amigo, né, que é um grande autor dentro da criminologia brasileira e do processo penal brasileiro, mas acima de tudo, uma grande pessoa, né, e um grande amigo, professor Gustavo Noronha de Ávila, que temos aí uma história já há algum tempo, né, das nossas parcerias. O professor Gustavo dispensa maiores comentários, é um dos grandes especialistas nas ciências criminais sobre psicologia do testemunho, que ele vai tangenciar hoje de alguma forma, a partir de uma decisão recente do STJ para vocês. E, Gustavo, sinta-se muito bem aqui na Universidade de Caxias do Sul, ainda que de forma virtual, né? O professor Gustavo é professor da nossa especialização de Direito Processual Penal Contemporâneo e Aplicado, convênio entre a UX e o IBRASP. Em breve vou entrar em contato contigo para marcar a aula, Gustavo, porque a turma fechou, tá? Então, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. O professor Pedro também foi nosso aluno da especialização e pode certificar a qualidade do curso. E, enfim, né, muito obrigado, Gustavo. Eu não vou nem te apresentar, porque todo mundo te conhece, eu só vou passar a bola para o Pedro, aí fazer uma pequena recepção, e para o Robson, e daí a gente já inicia, mas muito obrigado de coração, né, por fazer parte da minha vida acadêmica, da minha vida pessoal, né, sinta-se aí abraçado, ainda que à distância. Pedro e Robson, por favor. Então, uma boa tarde de novo, né? Boa tarde, Gustavo, palestrante, Bruno, Robson, e finalmente, então, me juntando a vocês nessa empreitada, nessa organização. E começando, então, com a fala hoje, o bate-papo com o Gustavo, é excepcional, né? O Gustavo, ele é excelente nos temas que trata, e conheci pessoalmente mesmo na especialização, né? Nas aulas ali. Foi muito boa a matéria, e também acho que a gente vai conseguir enfrentar os próximos meses, o restante do semestre, do próximo semestre, que é a tendência ainda que a gente tem que enfrentar, né? Toda quinta-feira aí com um tema bom para debater, uma conversa boa, que eu acho que vai poder engrandecer bastante para os alunos aí, também já dá uma ideia do que a gente guarda de cursos de extensão, de pós-graduação, tudo aí que a gente está preparando para todo mundo. Uma boa tarde, um bom papo para todo mundo. Robson. Muito bem. Da mesma forma, quero aqui agradecer ao Bruno mais uma vez por estar aqui à frente desse projeto, o nosso, né, já tradicional bate-papo criminal nas tardes de quinta-feira. Também cumprimentar aqui o professor Pedro, ao professor Gustavo, que também é o nosso professor aqui, né, da pós-graduação, e também a todos os nossos alunos, em especial a eles que estão participando, que aderiram ao projeto que se iniciou no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, e veio sendo trabalhado aí ao longo dos meses até agora. É sempre uma oportunidade que eu reitero para discutirmos a complexidade das ciências criminais, e acredito que todo o nosso envolvimento aqui, ele é comum, a causa é comum, porque o que nos reúne aqui é esse amor pelo direito, né, com esse recorte aqui na área das ciências criminais. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que possamos aí ter ótimas trocas aqui, ótimos compartilhamentos de ideias, tá? Muito obrigado a todos. Professor Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua generosidade de ter aceito o convite, e já passo, então, acho que a palavra para o professor,
seguir aí com as suas considerações. Tá ótimo, pessoal. Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês. Agradecer demais ao Bruno, que é um parceiro de empreitadas acadêmicas bastante antigo, né, Bruno? A gente, na verdade, dos meus maiores orgulhos acadêmicos, né, eu conquistei junto com o Bruno, que foi a tradução da obra Limitador do Lewis Quist, e isso é realmente aquelas coisas aqueles momentos que a gente acaba tendo coragem, criando coragem para poder encaminhar um e-mail a uma pessoa que escreveu um texto que mudou sua vida, e daqui a pouco essa pessoa responde quase que na mesma hora, te mandando inclusive links para editais que poderiam ajudar a financiar a tradução. Então, só aquelas coisas, né, Bruno, que na academia de vez em quando acontecem, da gente encontrar um pouco de generosidade, de humildade, especialmente vindo de uma pessoa que eu acho que não é exagero dizer, né, mudou o olhar crítico criminológico para sempre, especialmente a partir do seu legado dos estudos da Restaurativa, por exemplo, que são totalmente hoje, né, amparados, e colegas meus que eu admiro muito, como Daniel Achuti, vão justamente dizer isso, que o Quist, ele mudou, né, a história da vitimologia no sentido de poder tentar resgatar essa perspectiva comunitária de justiça. Pedro, uma alegria te reencontrar aqui, né, meu caro? Muito bom saber que tu estás como professor da Universidade de Caxias do Sul, essa universidade que a gente tem uma admiração enorme, que tem nos seus quadros pessoas que eu sempre admirei, né, há bastante tempo, o próprio Cristiano, agora o Bruno, passando, né, enfim, também a compor esse seleto grupo de professores, e da mesma forma tu, né, Pedro? Muito bom te reencontrar nessa condição, te reencontrar, né, nessa situação de realmente um professor, né? Não tem nada que alegre mais um professor do que tornar o seu aluno colega de profissão, né? Isso realmente é algo incrível, não tem nada melhor dentro da docência. Robson, da mesma forma, uma alegria, né, te encontrar aqui para poder discutir um pouquinho, na verdade, fazer como o próprio título do nosso momento sugere, né, fazer um bate-papo criminal sobre essa decisão. Eu até preparei, obviamente, eu sempre preparo uma fala, porque também não considero, né, que seja respeitoso com quem está nos assistindo, que o professor simplesmente vem aqui, né, e fale de forma aleatória, então não gosto de fazer isso, mas ao mesmo tempo vou tentar fazer da maneira mais leve, da forma mais solta possível, e vocês fiquem bem à vontade para poder propor questionamentos. Eu vou usar o bate-papo o tempo inteiro aqui também, até para poder copiar e colar alguma coisa que talvez seja importante para vocês, alguma citação um pouco mais significativa em relação a essa decisão. E também, né, pessoal, olha que legal, a Esther, né, esse é o espírito, né, Esther? O meu tá passeando com a mamãe, mas daqui a pouquinho ele volta aqui, né, e se ele voltar, ele tem prioridade absoluta, me perdoem vocês, tá? Mas realmente, enfim, ele invade aqui e tudo é dele, né? Mas brincadeiras à parte, essa questão doméstica é importante, porque também eu acho que sensibiliza um pouco, né, humaniza um pouco a nossa relação, e ver que as pessoas todas têm história, né, todas as pessoas têm um contexto, então não dá para nunca a gente pensar que as pessoas são mônadas, né, isoladas mesmo em época de pandemia. Então, obrigado por isso, viu, Esther? Saiba que é sempre muito legal a gente poder ver vida através da tela, né, e não só, né, Bruno, ou uma letra garrafal, né, em tamanho garrafal, alguma coisa assim. E nesse sentido, eu preciso fazer referência, né, a três que eu identifiquei, talvez tenha mais, enfim, alunos e ex-alunos meus, o Luiz, a Vitória, o Hugo, né, o Hugo, nosso aluno do Minter, lá de Mato Grosso, né, brilhante, que tem uma obra espetacular sobre as aproximações entre processo penal de ex-personalidade. A Vitória e o Luiz estão aqui, né, de prova, que eu sempre digo, olha, citem o artigo do Hugo, que é importantíssimo para fazer essas relações. Então, eu fico muito feliz de vê-los aqui, agradeço a generosidade e o tempo, né? Bem, pessoal, eu tenho estudado, na verdade, os problemas entre a memória e os processos de criminalização há bastante tempo. Desde pelo menos 2009, quando eu comecei meu doutorado, e comecei um doutorado numa linha que hoje, infelizmente, né, Bruno, tá extinta, até salvo o melhor juízo, me corrija se eu estiver equivocado, que é a linha de criminologia e controle social, né, que era uma linha que
me agradava sobremaneira e na qual eu realmente descobri uma leitura mais aprofundada de criminologia, tendo aula, né, com o Saulo de Carvalho, com o Rodrigo Guilherme Azevedo, que é um dos pesquisadores que eu mais admiro, né, na minha trajetória, seríssimo, né? E a partir disso eu comecei a realmente pensar, olha, a leitura que se faz desse problema da prova penal dependente da memória, via de regra, uma leitura vinculada estritamente ao processo penal. E existe um texto do Alessandro Barata, já indiquei ele para o Luiz, para a Vitória, enfim, que se chama O Laboratório da Vida, no qual ele justamente trabalha com a possibilidade do processo penal distribuir responsabilidades. E quais são as consequências do processo penal distribuir responsabilidades. Ou seja, ele trabalha em síntese e ele conclui que só tem uma forma de ler o processo penal, que é uma leitura criminológica, uma leitura fundamentada com base em dados de realidade. E isso realmente me incomodava, né, em algumas leituras super qualificadas, algumas leituras super importantes, mas algumas leituras que eram tanto quanto ascéticas em relação às consequências, por exemplo, de um erro judiciário, não é? Porque o erro judiciário, se vocês forem pegar, os meus alunos sabem disso, eu sempre faço essa brincadeira, eu não queria mais fazer essa brincadeira em sala de aula, mas enquanto a realidade docente continua me desmentindo, eu vou seguir fazendo essa brincadeira, que é vocês pensarem quantas aulas vocês tiveram ao longo da graduação sobre erro judiciário. Do universo total, não é? De aulas que vocês tiveram ao longo da graduação. Eu tenho certeza que vocês devem ter, sim, estudado o judiciário quando vocês trabalharam em responsabilidade civil. Zero, Camila. Poucas, né, Esther? Eu tenho certeza que vocês tiveram, não é, algum momento de discussão, especialmente ali naquela questão da responsabilidade civil, se era um erro improcedendo, etc. Tudo isso, com certeza, vocês estudaram em algum momento. Porém, pessoal, esse momento certamente é um momento bastante, digamos assim, quase que inexpressivo, né? O pessoal falou quase nada ou nada, perto do total de carga horária que vocês tiveram ao longo da faculdade. Então, estudar erro judiciário é algo fundamental. E vejam bem, os juízes que eu conheço, que são, né, enfim, muitos deles foram meus ex-alunos do mestrado, são pessoas que são os primeiros a dizer, olha, a gente tem que estudar sobre isso. São juízes sérios, são pessoas que pensam que justamente a psicologia do testemunho ou o próprio saber criminológico pode ou deslegitimar a punitividade e o poder punitivo, ou pode, por outro lado, aperfeiçoar esse poder punitivo. Nessa encruzilhada que a gente sempre fica, né, Bruno? Afinal de contas, vamos continuar legitimando isso, mas vamos negar tudo isso e ao mesmo tempo que a gente coloca no lugar. E daí tem uma frase do Ferraioli que eu gosto muito, quando ele analisa a questão da verdade no direito de razão, quando ele diz o seguinte, olha, eu não posso abrir mão de uma ideia de verdade, por mais que eu saiba que essa escolha ela é arbitrária, por mais que eu saiba que essa escolha muitas vezes ela é imposta, por mais que eu saiba que essa escolha ela é reflexo, ela é uma atitude vinculada, ela é uma manifestação de poder. Ok, entendo isso. Agora, se eu retirar completamente alguma ideia de verdade, e não precisa ser aqui uma verdade absoluta, obviamente que não, isso não existe, Ferraioli não é um cara ingênuo, ele vai dizer o seguinte, se eu tiro a verdade do processo penal, sobra apenas o arbítrio, porque daí eu não consigo sequer tentar afastar qualquer tipo de construção de narrativa trazida por um órgão oficial, trazido por um policial, ou, né, no exemplo, eu acho que isso já trouxeste ela aqui, né, Bruno, que é até uma das teses de doutorado mais incríveis que eu já li, que é a tese de doutorado da Maria Gorete de Jesus. Ela vai dizer justamente isso, olha, a verdade ela é fundamentalmente baseada. Esse livro, comprem, esse livro é fantástico, ok? Se, enfim, não acharem o livro, a tese está disponível para vocês baixarem, é absolutamente fundamental porque a Maria Gorete ela consegue mostrar como essa verdade é construída e, mais do que isso, como é difícil conseguir afastar essa verdade. Agora, vocês já imaginaram se a gente não tivesse a possibilidade de disputar essa narrativa, disputar essa verdade? Então, é necessário a gente ter um pouco de cautela, né, pessoal, em relação a alguns dogmas que a gente se propõe a analisar, inclusive alguns dogmas quase, que eu posso dizer assim,
algum senso comum teórico crítico, não é? Que é justamente o afastamento da verdade, não existe mais verdade, etc. Ok, mas o que eu vou colocar no lugar? Tudo isso para mostrar para vocês qual é o meu ponto de partida ao discutir o que eu discuti na minha tese de doutorado e que eu vou ter que tangenciar em algum momento da minha fala, que são as falsas memórias, né? Falar em falsas memórias não quer dizer que se crê numa verdade real, muito antes pelo contrário. É simplesmente dizer para vocês que pode existir uma versão alternativa daquela oficial narrada no inquérito, no processo, enfim, nessas narrativas que são construídas oficialmente. Então, isso é bem importante para a gente começar a dialogar. Agora, qual foi o objeto, pessoal? Aqui, né, Bruno, imagino que a gente tenha público de graduação também, né, que o público seja um pouco mais heterogêneo, mas é importante a gente tentar entender qual foi o objeto da discussão desse HC 598-886 de Santa Catarina, que veio da valorosíssima Defensoria Pública de Santa Catarina. Eu olho para a Defensoria Pública de Santa Catarina com orgulho danado, porque eu era professor em Santa Catarina quando a Defensoria Pública de lá começou a surgir. Antes havia apenas uma advocacia dativa, que era super, enfim, dedicada e esforçada, mas obviamente a Constituição manda que essa Defensoria Pública seja oficial, e finalmente foi feito o concurso, e hoje a gente tem alguns dos melhores defensores do Brasil no corpo técnico da Defensoria Pública de Santa Catarina. E eles foram os responsáveis por organizar esse HC, que teve também, orgulhosamente, o Innocence Project enquanto amicus curiae, e se tentou, a partir disso, afastar um reconhecimento feito num assalto praticado numa churrascaria no interior de Santa Catarina, no qual uma pessoa, logo depois desse assalto, foi reconhecida, só que se comprovou que essa pessoa não tinha nenhuma semelhança física com quem efetivamente praticou o delito, que era muito mais alto, inclusive. Mas essa circunstância do reconhecimento foi o que fundou, foi o que acabou fundamentando e lastreando uma condenação, e a partir disso foi que a Defensoria Pública de Santa Catarina se preocupou em apresentar esse HC para tentar afastar uma condenação baseada em reconhecimento. Nossa, prof, mas eu aprendi com o Bruno, aprendi, né, com o Pedro, que não dá para condenar com base numa prova única ou numa prova só. Efetivamente, pessoal, não tem como fazer isso em tese, mas na prática, às vezes, a teoria é mesmo diferente, e efetivamente essa pessoa foi condenada tão somente com base num reconhecimento. Então, o objeto do HC era justamente questionar essa situação e questionar o fato de esse reconhecimento fotográfico não ter seguido sequer as regras mínimas que estão previstas lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso é muito grave, pessoal, porque o 226 do CPP, ele foi construído, ele foi promulgado, na verdade, em 1941. Portanto, ele é octogenário. Eu nunca pensei que eu fosse participar, não é de uma obra como essa, mas logo deve estar saindo, organizada pelo professor Diogo Malan, o Antônio Santoro, o Flávio Mirza, uma obra sobre os 80 anos do Código de Processo Penal, né? Vejam bem, tem alguma outra legislação tão antiga quanto essa no nosso ordenamento? Em termos criminais, eu acho difícil, né? Então, efetivamente, existe um descompasso tremendo, porque em 41 eu tinha uma característica absolutamente incipiente da psicologia do testemunho, que eu tinha lá os estudos do Binet, os estudos do Freud, etc., que trabalhavam com sonhos, consolidação de memória, etc., mas a psicologia do testemunho, ela surge forte enquanto campo da psicologia cognitiva na década de 70 do século passado. Então, aí, só aí já vão, né? Eu não estou nem aqui discutindo, porque atualmente tudo é muito ideológico, né? As pessoas, a gente defende garantias no processo penal, nós estamos sendo ideológicos, sendo que essas pessoas que muitas vezes se identificam como liberais não sabem que o garantismo penal é uma teoria neocontratual e uma teoria neoliberal também, né? Então, esse mundo anda muito louco, assim, porque a gente está tendo que explicar absolutamente o básico, né, para alguns. Então, é um critério cronológico, pessoal. Óbvio que existe aqui um descompasso objetivamente colocado entre aquilo que a gente tinha em 41 e aquilo que a gente teve a partir da década de 70, especialmente a partir dos estudos da incrível, da maravilhosa, enfim, eu sou presidente do fã-clube no Brasil, a Elizabeth Loftus.
foi a partir dela que se começou a estudar esses problemas de memória, como que eles repercutiam nos comportamentos de vocês e, óbvio, nos comportamentos que os sujeitos do sistema de justiça criminal iam acabar tendo a partir dessas informações que vocês traziam na investigação, no processo. E vejam bem, pessoal, assim, essa decisão que acabou reconhecendo que esse tipo de reconhecimento fotográfico é um reconhecimento inválido no ordenamento processual penal brasileiro, foi recebido por excelentes colegas, que eu admiro muito, foi recebido com um grande entusiasmo. Olha, agora o STJ reconheceu. Olha, o STJ agora está dizendo que é inválido. Ok, mas daí o Bruno conhece muito bem um colega, né, nosso, um professor, na verdade, né, do Bruno, um colega nosso, o Ricardo Gleichner, que trabalha com a questão das nulidades, o quanto que de arbitrário existe na definição do que é nulo absolutamente ou o que é relativamente nulo no nosso país. E esse, já fazendo spoiler, né, das minhas conclusões, esse é um grande problema dessa decisão, porque ela fala apenas em invalidade. E quando a gente fala em invalidade, quem estuda processo penal, a gente sabe que não basta falar em invalidade. A gente tem que falar como houve alteração em 2016 do Estatuto da OAB, dizendo que a falta de acesso ou a falta da presença do defensor no momento do interrogatório do sujeito passivo da investigação lá no inquérito, essa falta ela vai constituir uma nulidade absoluta. Eu concordo com o legislador. Infelizmente, a instrumentalidade das formas do nosso país, ela falhou. A gente precisa trabalhar com uma teoria taxativa acerca do que é a nulidade absoluta ou relativa. Não dá para deixar isso ao arbítrio do juiz, não é? Então, essa questão é bem importante da gente poder perceber, da gente poder colocar. Então, houve um grande entusiasmo, um entusiasmo que eu não acompanhei, em que pese eu reconheço, obviamente, a importância da decisão e o fato de que essa decisão, ela, com certeza, ajuda, ao menos, a abrir os olhos para o problema que é justamente esse julgamento penal com base numa prova dependente da memória, que não tem qualquer tipo de custódia, que não tem qualquer tipo de tratamento, que não tem qualquer tipo de protocolo, que não tem qualquer tipo de procedimento cientificamente orientado. Então, isso me parece ser fundamental, isso me parece ser indispensável de a gente colocar como, digamos assim, pressuposto de discussão, né, colocar como pressuposto de análise, não é? Então, pessoal, uma fala do ministro Sebastião Reis Júnior, que estava fazendo esse julgamento junto com o ministro Rogério Schietti e a ministra Laurita Vaz, que me chamou muita atenção no acórdão, foi que sobre essa utilização do 226, do reconhecimento fotográfico, que, diga-se passagem, sequer está taxativamente previsto na legislação processual penal, no nosso CPP, ele diz o seguinte, que a exceção se tornou regra. Não me lembro, isso é muito grave, assim, quem estuda na criminologia como nós sabe o quanto é grave o que está sendo dito aqui. Não me lembro, nestes quase 10 anos de tribunal, de ter visto um único processo onde as normas citadas foram cumpridas. As normas do 226, o octogenário, foram cumpridas. Isso é gravíssimo, pessoal. É um membro do judiciário reconhecendo que eles estão julgando com base no quê? Não é? Estão julgando com base na súmula 7, olha, não, analisamos prova aqui em cima, isso vai ficar lá nas primeiras instâncias? É isso? Vamos lavar as mãos? Então, me parece que a decisão, sim, nesse sentido, se justifica o entusiasmo, não é? De alguns colegas nossos, se justifica toda aquela, digamos assim, toda aquela onda de positividade, de otimismo, que se gerou a partir da edição e desse voto do ministro Rogério Schietti Cruz. Nesse sentido, sim, ok? Outra questão importante, pessoal, é que, por mais que a gente tenha um problema seríssimo, né, pessoal, atualmente, e vocês devem ter percebido que o tema das falsas memórias virou um tema um tanto quanto recluso, oculto, opaco, com pouca publicidade, porque justamente as falsas memórias, elas estavam sendo banalizadas, pessoal. Então, daqui a pouco, todo mundo começou a trazer as falsas memórias no processo penal. Ah, isso é falsa memória, mas sem dizer o porquê, sem ter substrato, sem ter elementos científicos para poder apontar essa falsa memória. E óbvio, quando tudo acaba sendo falsa memória, nada vai ser falsa memória.
não é? Então, houve uma banalização da utilização dessa categoria. Porém, pessoal, por mais que tenha havido essa banalização, eu concordo, é um fato, por outro lado, as falsas memórias, elas não deixaram de existir. Antes, pelo contrário, o próprio ministro, ex-ministro, né, hoje, Nefe Cordeiro, diz que, olha, esse tipo de tratamento da prova penal dependente da memória é um tratamento que pode, sim, trazer um risco de geração de falsas memórias. E, salvo melhor juízo, foi uma das primeiras 5 vezes que o STJ utilizou o termo falsa memória para poder preservar a liberdade dentro do processo penal. Isso é bastante importante também da gente constatar. Mas vamos lá, pessoal, a gente pode dizer que, então, essa decisão ela acabou sendo uma espécie de aceno, ela acabou sendo uma sinalização de que a gente precisa de procedimentos de reconhecimento que se pautem em critérios científicos, de forma a prevenir falsos reconhecimentos, logo prevenir injustiças, ou seja, inocentes condenados, que, de novo, parece ser quase que um tabu aqui no nosso país. Eu me lembro muito bem, e o Bruno certamente, né, sabe do contexto no qual isso surgiu. Eu estava, enfim, participando de um concurso público, né, alguns anos atrás, numa universidade federal aqui no Rio Grande do Sul, e um dos examinadores me disse: então quer dizer que a tua tese de doutorado ela coloca em xeque a prova penal dependente da memória, e como ela é utilizada em quase todos os processos, ou na maioria dos processos, então tu está questionando a estrutura, o sistema de justiça criminal como um todo, é isso? É isso, professor. Não, só um pouquinho. Tu quer acabar com o processo penal porque a gente tem uma falha grave, porque o substrato, a fonte dele é equivocada e a gente está condenando com base nisso? Sim. E a pessoa me olhou e parecia que eu estava falando um absurdo. Eu olhei para trás, né? Enfim, existiam alguns amigos da plateia e eu busquei apoio, assim, sabe? Quando a gente busca apoio com o olhar, por alguma empatia, porque parecia que eu estava falando um absurdo e eu tinha que me enfiar no buraco debaixo daquela sala, que é uma coisa horrorosa. Mas, enfim, essa com certeza é mais uma das vantagens, né, dessa decisão, além de dar visibilidade para esse tema, que talvez seja a principal potência que existe nesse julgado. Outra questão importante, pessoal, e eu vou colocar aqui para vocês, é que a decisão do STJ, nesse HC, definiu que o artigo 226 do CPP, que, olhando para a literatura da psicologia de testemunha, ele é um horror, ele não ajuda a construir uma prova minimamente, para usar um termo da moda, uma prova fiável, uma prova confiável, uma prova que eu possa realmente utilizar no futuro, porque o pressuposto da confiança, que é um dos pressupostos da cadeia de custódia da prova penal, esse pressuposto está adimplido. Então, o 226 está muito longe disso, mas ainda assim o STJ reconheceu que esse reconhecimento de pessoas ele precisa, pelo menos, observar esse procedimento previsto no 226. E essas formalidades constituem uma garantia mínima para que se encontre essa pessoa que é suspeita de praticar um delito. Então, a gente sempre se lembra aqui do nosso mestre, né, Bruno, nosso professor Aurélio Lopes Júnior, que vai dizer que, olha, forma é garantia. Ele tem toda a razão, mesmo que essa forma seja imperfeita, mas sequer a imperfeição nós estávamos cumprindo. Tá, prof, mas dá um exemplo dos problemas que existem em relação ao 226. O 226, pessoal, quem quiser, né, fique à vontade para abrir aí, né, no Google ou o dispositivo que vocês estiverem usando. O 226, ele é muito problemático porque ele diz que, se possível, começa por aí, na lei não existem palavras inúteis, o se possível ele já deixa facultativo, ele já deixa de forma opcional ao delegado, ao escrivão, ao inspetor, ao estagiário, ao juiz, ou quem estiver ali produzindo aquela prova, que se faça essa produção da prova, obrigado, né, doutora Maiara, de maneira opcional. Ou seja, não se coloca como obrigatória ou obrigatórios aqueles critérios, aquelas condições que estão ali no 226. Por exemplo, se possível, vamos colocar pessoas parecidas entre si e que tenham qualquer semelhança uns com os outros. Ora, peraí, como assim qualquer semelhança? Isso parece óbvio, mas às vezes óbvio tem que ser dito, pessoal. Então quer dizer que eu posso colocar uma pessoa negra no mesmo alinhamento de um japonês, por exemplo? Elas têm semelhanças?
claro, ambas são pessoas, e ambas, por exemplo, têm um cabelo preto. Opa, qualquer semelhança. Então, por aí vocês já percebem, pessoal, o quanto o 226 nos traz problemas. Mas ainda assim, o que o STJ disse foi que esse ser possível não pode ser mais encarado dessa maneira. Isso não pode ser facultativo. Isso precisa, sim, ser reconhecido como garantias mínimas de tratamento de padrões probatórios que a gente tenha que trabalhar, né, seja no processo penal ou a evidência lá do inquérito. Então, essa é uma primeira questão importante. Segunda questão importante aqui, que o HC traz para nós. O HC coloca aqui como nós podemos ter um risco, não é de um reconhecimento falho, nós podemos ter um risco de alguma inobservância de procedimento redundar numa possibilidade de um inocente acabar sendo investigado ou, pior mesmo, processado. Nós precisamos nos acalmar e tentar pensar em critérios mais rigorosos para a produção desse procedimento. Agora, problema aqui da decisão. E daí não sei até que ponto realmente o ministro Schettino Cruz poderia ter ido além, talvez num futuro ele possa ir, porque efetivamente ele não discute essas questões, não é, no seu voto. Ele não trabalha com quais são os critérios da psicologia do testemunho que devem ser aplicados aqui, como critérios de fiabilidade, como critérios de idoneidade dessa prova. E o primeiro critério que a gente precisa utilizar aqui, né, boa noite, doutora Maria Eduarda, uma alegria, né, poder estar aqui contigo, que bom, né, que tu estás aqui. A Maria Eduarda é outra, né, baluarte que estuda esses temas, né, e a gente precisa, sempre digo isso em todo o espaço de fala que eu tenho, a gente precisa cada vez mais dividir esse espaço e não brigar por espaço. Nós somos poucos, e quanto mais pessoas discutindo prova penal dependendo da memória, maior a chance de a gente diminuir injustiças, né, então, univos, né, seja muito bem-vinda, né, doutora Maria Eduarda. Então, quando a gente olha, pessoal, para aquilo que a ciência, aquilo que a psicologia do testemunho nos traz, a gente pode dizer que esse alinhamento trazido pelo 226 é um alinhamento que, se a gente tirar o se possível, maravilha, a gente tem alguma possibilidade de ter um critério um pouco mais objetivo, um critério um pouco mais seguro. Agora, pessoal, que critérios são esses? A decisão não responde. Um desses critérios é, por exemplo, que eu devo ter 5, se fala, né, de 5 até 7 pessoas colocadas uma ao lado das outras. Até o Auri menciona na sua obra que seria preferível que a gente exibisse uma pessoa de cada vez. Então, tenho a pessoa número 1 que vai participar do reconhecimento, a número 2, 3, 4, e vou apresentando uma por vez para essa pessoa que presenciou o crime, que é a vítima ou a testemunha, né? E a consequência aqui, pessoal, é que nós não temos na psicologia do testemunho uma, digamos assim, uma certeza sobre qual dos dois procedimentos é o mais eficaz. Apresentar um por vez, ok, que seria o chamado, né, sequential lineups, né, ou seja, o alinhamento sequenciado, vou mostrando um de cada vez, ou o simultaneous lineups, não é? Colocar as pessoas uma ao lado das outras. A eficácia é praticamente a mesma. O que é importante é que eu coloque 5 pessoas com características semelhantes entre si. Eu não posso fazer como um advogado já me sugeriu, trazer o irmão gêmeo do acusado para participar desse alinhamento, obviamente, porque senão daí eu estou rompendo com a justiça que deve caracterizar esse alinhamento. Da mesma forma, eu não posso colocar apenas uma pessoa com determinadas características, né? Por exemplo, uma pessoa negra e as outras 4, 5 pessoas brancas nesse mesmo alinhamento, porque senão eu estou destacando uma pessoa das demais. E isso, com certeza, pode me trazer problemas também em termos de apontamento, em termos de sugestão acerca de quem é esse responsável. A gente chama isso, né, pessoal, eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês, em Psicologia do Testemunho, para quem quiser depois, né, dar uma olhadinha, pesquisar sobre isso, de fillers, né? Fillers seriam aquelas pessoas que vão preencher esse alinhamento, que vão estar junto com o suspeito da polícia nesse alinhamento de reconhecimento para poder justamente torná-lo minimamente justo. Outra questão fundamental que não acontece no Brasil, alguns de vocês sabem, eu vou deixar aqui para vocês um link, né, onde vocês podem baixar quase tudo que eu escrevi
sobre psicologia do testemunho, inclusive meu livro, né, que o Bruno sabe bem, a gente não ganha nada de direitos autorais, em regra, né, Bruno, com livros nesse país, então meu livro da tese ele é copyleft, né? Quem quiser baixar, fica à vontade, está lá disponível para quem quiser acessar. E uma das questões que foram apontadas no estudo nacional, que eu tive a honra de participar com a coordenação da professora Lilian Stein, do Ministério da Justiça, foi que, em regra, pessoal, em regra, os policiais ou lá no judiciário, o juiz, promotor, defensor, quando vão conduzir um reconhecimento, eles não dizem para a vítima ou para a testemunha que aquela pessoa que é a suspeita ou aquela pessoa que é a ré pode ou não estar entre as pessoas que estão sendo apresentadas para a vítima ou a testemunha. Por quê? Porque se eu não digo isso, pessoal, a chance de essa vítima ou essa pessoa que presenciou o delito ou algo dele vem apontar aleatoriamente qualquer uma delas fica muito grande. Então, vejam bem, uma solução muito simples, uma instrução bastante objetiva e que, via de regra, não é trabalhado e, via de regra, não é estudado dentro do nosso contexto, não é apresentado dentro do nosso contexto. Isso é importante também da gente colocar. Outra categoria, outra regra que a gente precisaria ter, que não consta do 226, vocês conseguem perceber por essas regras o quanto que o 226, o seu cumprimento, ele se refere a um estado da psicologia do testemunho de 1941, no qual, na verdade, a psicologia do testemunho sequer existia, né? A gente está falando aqui em 1941, digamos assim, um período quase que pré-histórico, literalmente pré-histórico, da psicologia do testemunho, e ainda assim, não é? A gente está apenas hoje, 80 anos depois, praticamente, reconhecendo que a gente tem que cumprir o mínimo que está no 226. Mas bora lá. Outro requisito importante para a gente comentar nesse tópico que o STJ decidiu. A questão do duplo cego. O que significa o duplo cego como característica, como medida de recomendação para essas pessoas? Duplo cego, doutoras e doutores, significa que o policial que está conduzindo a vítima ou testemunha para a sala de reconhecimento não sabe quem é o suspeito da polícia. Chamado double blind. Por quê? Porque isso pode, de alguma maneira, influenciar, isso pode, de alguma maneira, indicar qual seria a resposta certa, aquilo que a polícia está esperando que essa vítima ou que essa testemunha venha a responder, venha a apontar enquanto suspeito, enquanto pessoa que tem que ser reconhecida. Então, isso é bem importante para a gente poder ponderar aqui. Eu vou correr porque já são 6h15 e o Bruno sabe que, infelizmente, né, o prof, essas coisas, né, Bruno, é época de pandemia e hoje ainda é prova, você sabe aí que já foram alunos que a prova é um momento muito sensível, né, na vida do aluno, que ele está especialmente ansioso, aquela coisa toda. Então, eu vou avançar aqui, mas fiquem à vontade, né, pessoal, para perguntar aqui no bate-papo. Outra conclusão importante da decisão da STJ. Prestem atenção. O magistrado pode realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como dele, né, se ele se convencer da autoria delitiva, a partir do exame de outras provas que não guardem relação com a causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Ou seja, uma decisão, um ponto importante dessa decisão foi que o reconhecimento, como a gente estava falando na introdução, não pode ser utilizado por si só para amparar, né, me parece, sequer um apontamento de autoria lá na fase do inquérito e muito menos na fase da sentença, na fase judicial, não é? Agora, me parece, né, pessoal, que de novo, isso é bastante pouco. Porque o STJ, ele ignora, e daí eu admito que isso é polêmico, né, talvez o Bruno não concorde comigo, talvez o Pedro não concorde comigo, talvez o Robson não concorde comigo, mas eu tenho defendido há bastante tempo, junto com a professora Lilian Stein e o William Seconello, e a Janaína Matida também, né, tem, me parece, se inclinado nesse sentido ultimamente, que, pessoal, a prova penal dependente da memória, ou evidência dependente da memória da fase da investigação, ela é tão irrepetível quanto uma necropsia, ela é tão irrepetível quanto o laudo de criminalística. Por quê, pessoal? Porque quando eu vou tentar acessar a memória dessa pessoa que prestou depoimento de delegacia uma segunda vez, muitos anos depois, lá na fase do processo, a gente já não tem mais a mesma informação.
seja pelo decurso do tempo, e daí a curva de esquecimento, quem foi meu aluno, né, Pedro, sabe do que eu estou falando. A curva de esquecimento do Ebbinghaus nos coloca um estudo que está fazendo quase 100 anos, né, Pedro, que efetivamente quando eu tenho uma informação e eu tenho, né, na base de um decurso de tempo a capacidade de retenção de número de detalhes sobre essa informação, depois que passa 30 dias, as pessoas tendem a se lembrar apenas 30% do número total de observações. 30% do número total, não é, de informações às quais eu fui exposto. Então, vocês imaginem, né, tem estudos aí demonstrando, estudo do professor Rogério Dutra dos Santos, da UF, para o projeto Pensando Direito, que vão nos dizer, né, que efetivamente, quando eu tenho um processo penal, esse processo penal dificilmente se resolve em menos de 3, 4 anos. Então, vocês imaginem o tempo decorrido entre o momento que a pessoa visualizou o delito e até o momento que ela vai ser chamada para depor, não é? E mais, pessoal, se eu estou julgando com base numa informação tão, digamos assim, precária, com uma qualidade tão baixa, nós, enquanto garantistas, e eu me incluo entre eles, precisamos repensar se realmente as garantias têm essa capacidade metafísica, literalmente, de purificar essa prova ou essa evidência tanto tempo depois. Será que se justifica, pessoal? E o que a gente está legitimando com isso? Então, a minha preocupação dentro de uma perspectiva não eficientista, mas dentro de uma perspectiva, não é, pessoal, deslegitimadora do direito penal e, obviamente, por consequência também deslegitimadora do processo penal em si, eu estou preocupado, eu estou demonstrando, estou denunciando que a qualidade precária dessa prova demonstra o quão arbitrárias são algumas decisões judiciais e que podem levar, com certeza, inocentes à cadeia. Então, isso é bem importante da gente poder perceber, não é? A gente não pode condenar com base em prova única, ok? Mas, a partir do momento que eu tento repetir essa evidência lá no processo penal, não basta, e eu já dei aula muitos anos assim, eu já acreditei piamente nisso, então eu, assim, sério mesmo, eu respeito profundamente quem não concorda com o que eu estou dizendo aqui. Mas depois de estudar psicologia do testemunho, eu não posso, de maneira nenhuma, admitir que uma pessoa seja condenada com base numa prova tão problemática, numa prova que, na verdade, a gente está julgando, na prática, com base num fantasma, em algo que não existe mais. Não é? Então, eu posso dizer para vocês, né, e aqui tem uma frase que não fui eu que escrevi num artigo que saiu esse mês, na Revista Brasileira de Ciências Criminais, está disponível naquele site que eu postei ele para vocês. É uma frase que o William Seconello escreveu. Ele colocou isso aqui: um reconhecimento formal realizado por um magistrado, mesmo seguindo todos os procedimentos baseados em evidências e seguindo todas as regras legais, estará comprometido caso a vítima ou a testemunha já tenha realizado um reconhecimento enviesado anteriormente. Então, como a gente sabe que o reconhecimento ele é produzido de maneira totalmente destacada, e o nosso diagnóstico do Ministério da Justiça em 2015 mostrou isso, de forma totalmente destacada, de forma totalmente distante daquilo que a melhor ciência recomenda, a gente sabe que essa pessoa ela vai simplesmente vir para o processo penal para confirmar aquilo que ela já disse lá na fase da delegacia, aquilo que ela já disse lá na fase da investigação. E isso é bastante problemático. Penúltima tese, né, e eu já estou me encaminhando para o final. Também definiu o STJ que o reconhecimento do suspeito, então, por mera exibição de fotografia ao reconhecedor, ou seja, a vítima ou quem presenciou o fato, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, ok? Então, se reconhece que esse regramento que não existia antes no nosso CPP agora pode, pelo menos, jurisprudencialmente, ter algum critério, alguma baliza, algum norte que a gente possa utilizar, não é? Há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, ou seja, o reconhecimento fotográfico, ele tem um valor de evidência menor do que o reconhecimento pessoal. Ele tem um valor tão somente no sentido de poder indicar um futuro reconhecimento pessoal. Nada além disso. É para isso que serve o reconhecimento fotográfico após essa decisão, que pese a gente possa problematizar
se essa decisão ela tem irradiado, se ela tem tido uma eficácia, né, de maneira a informar os julgadores de primeiro e segundo grau em sentido contrário do que eles estavam decidindo até bem pouco tempo atrás. E, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Então, o reconhecimento fotográfico foi profundamente relativizado a partir dessa decisão, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos entender, pessoal, e aqui eu me encaminho, né, para a conclusão, que é a conclusão do nosso artigo também, essa fala foi baseada nela, mas não só nela, uma série de pesquisas que a gente tem conduzido, né, eu individualmente, mas também, especialmente com o grupo da professora Lilian Stein e o William Seconello, né, que é com certeza a pessoa que mais entende sobre reconhecimento hoje no Brasil, a partir do viés da psicologia do testemunho. É importante a gente entender, pessoal, que o reconhecimento é uma prova irrepetível. Eu não consigo refazê-lo sem algum tipo de prejuízo. Eu não consigo refazê-lo sem que eu perca alguma coisa em relação à situação original. Porque quando eu for para juízo, eu não sou mais o mesmo. Se passou tempo, a minha memória, e eu tenho uma analogia da Loftus que eu acho genial, ela diz que a memória funciona mais ou menos como uma página da Wikipedia. Você pode alterar o verbete, mas outras pessoas podem ir lá e alterar também. Então, outras pessoas podem, com certeza, influenciar a percepção que vocês tiveram daquele evento passado, sem dúvida nenhuma. É importante, pessoal, nesse sentido, reconhecendo essas provas penais dependendo da memória como irrepetíveis, que a gente possa buscar uma mudança de paradigma. Que a gente estabeleça critérios mais rigorosos para que essa evidência que está sendo produzida na fase policial, e na prática, né, Bruno, vamos combinar, o que acontece, né, no futuro é simplesmente o policial militar que é principal testemunha de, sei lá, 70% dos delitos, pelo menos, ele vai simplesmente lá na fase judicial e confirma tudo aquilo que ele disse na fase policial. Então, o fato da gente reconhecer essa evidência como irrepetível é justamente fazer com que a gente reforce as garantias lá na fase da investigação preliminar. E não fazer isso de qualquer maneira. E não fazer isso de maneira mais rápida, de forma mais célere, para tentar justamente trazer rótulos de culpados distribuídos a granel. Né? Não é essa a ideia. Muito antes, pelo contrário. Não me entendam mal. E me parece que o juiz de garantias aqui pode sim ter um papel importantíssimo na produção antecipada dessa prova, mesmo que seja com um contraditório diferido depois do processo, mas sem dúvida nenhuma com a presença do defensor no momento da realização dessa prova, né? No momento da realização dessa evidência, enquanto não tiver participação do juiz, a gente não pode chamar de prova, vocês sabem. Então, o próprio ministro Neff Cordeiro acaba realmente reconhecendo, ao final, né, do acórdão, que é necessário ressaltar que essa decisão do STJ apenas menciona a possível ocorrência de invalidade. Quem acompanhou o julgamento sabe que o ministro Neff foi um dos que disse, olha, vamos tomar cuidado para não dizer se é nulidade absoluta ou relativa. Por quê? Porque justamente a gente não quer engessar os nossos demais colegas julgadores, né? E daí, pessoal, isso tanto faz toda a diferença que eu quero comentar com vocês. Eu tive a honra de participar do lançamento desse relatório. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês também o link de acesso, né, desse relatório que foi coordenado pela Yara e também pelo Thiago, né, meus amigos, a Yara Machado Lopes e também pelo Thiago Yukio, né, que são dois defensores, né, na verdade, a Yara estagiária, né, de graduação, e o Thiago, né, defensor lá em Santa Catarina. Aqui está disponível o relatório, e esse relatório ele traz uma perspectiva quase que desesperadora para nós, né, pessoal? Porque o relatório ele não traz, né, pessoal, qualquer tipo de avanço, pesquisando aí quase 6 meses depois da decisão do STJ. O relatório ele acabou chegando à conclusão, então, que a gente não teve, do universo de julgados que eles analisaram para saber qual era a repercussão desse HC aqui, o 598-886 de Santa Catarina, eles chegaram à conclusão que, infelizmente, não temos nenhum avanço, pelo menos 6 meses depois
em relação a essa decisão. Ou seja, salvo engano, do universo de decisões analisadas, e foram mais de 400, apenas em uma delas se reconheceu, com base no HC 598-886 da STJ, que era possível, sim, declarar nulidade, já que o reconhecimento não tinha sido feito sequer com base nas diretivas octogenárias do Código de Processo Penal de 41. Certo, pessoal? Mas é isso, né, doutoras e doutores, a gente pode depois continuar debatendo, enfim, vou deixar, por mais que eu seja, né, o Bruno já percebeu isso com certeza, eu sou quase um analfabeto digital em termos de Instagram, né, enfim, mas como é a rede social que vocês, crianças de hoje em dia, estão usando, a gente tem que se adaptar, não tem outro jeito. Eu gostava bem mais do Facebook, me parecia muito mais tranquilo de dominar, mas podem adicionar, a gente segue debatendo por lá, segue debatendo por e-mail, eu estou absolutamente à disposição de vocês. Agradeço a atenção, muito obrigado, pessoal, e vamos lá, vamos para o debate, vamos para a discussão, que é a melhor parte. Uhum. Obrigado, Gustavo, excelente, como sempre. O pessoal que quiser fazer algum questionamento pode postar no chat, ou se alguém se sentir à vontade de abrir o microfone, fica desde já convidado. Deixo um abraço para a professora Maria Eduarda, aí, que também é do nosso corpo docente da especialização, o professor Robson também é. Amanhã a gente vai ter uma aula magna aberta, quem quiser se inscrever, o link já foi postado, aula com o professor Geraldo Prado e com o professor Fauzi Hassan, tá? Pessoal, só alguns avisos sobre como o bate-papo vai funcionar. Eu postei o link dos próximos eventos. Na semana que vem teremos uma ex-orientando o professor Gustavo, a professora Larissa Urruti, teremos também Guilherme Ciolin, falando sobre teoria da segredo deliberada, e, por enquanto, teremos a Sara Putin, que acaba de defender a tese dela sobre crime e psicanálise, e depois teremos ainda a Soraya Mendes, mas o link ainda não foi aberto para inscrições, e vamos divulgando, o mesmo site vai sendo alimentado aos poucos para quem quiser continuar com a gente. Gustavo, eu não sei se tu viu a pergunta do Luiz Antônio e da Ana Paula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu posso ler aqui para ti. Claro, não ouvi aqui, às 8h23, né? Luiz Antônio pergunta, professor, pensando no Instituto da Delação Premiada, você diria que para essa prova ser dependendo da memória, ela pode ser sugestionada pela condução do depoimento do delator, além dos problemas correlatos? Com certeza, né, Luiz? Inclusive, eu vou colocar aqui, por questão de justiça, né, porque é a obra pioneira, né, Bruno, sobre esse assunto no Brasil, a questão da psicologia do testemunho, a interface dela com a delação premiada. Inclusive, o Vinícius Vasconcelos, nosso amigo, né, Bruno, teve na banca do Marcel Ferreira dos Santos, e eu vou deixar aqui o link para o trabalho, para quem quiser dar uma olhadinha, no qual o Marcel justamente discutiu essa situação, que é uma linha de pesquisa que já existe há muito tempo nos Estados Unidos, aquela situação das chamadas confissões falsas, né, ou autoconfissões falsas. Um colega nosso, né, Bruno, lá da PUC do Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, orientando o Cataldo, o Ângelo Fontes foi o primeiro a trabalhar com isso no Brasil, né, e o Marcel verteu isso para a questão das delações premiadas. Me parece que sim, né, doutor Luiz, porque é, sem dúvida nenhuma, uma prova penal dependendo da memória, e mais, é uma prova penal dependendo da memória que ela está absolutamente sujeita a algumas coerções. Eu e a minha esposa, enfim, que foi a professora de vários aqui, a professora Érica Mendes de Carvalho, teve a oportunidade de perguntar para o ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro, se ele não considerava que a prisão provisória poderia, de alguma maneira, afetar justamente o caráter voluntário da delação, né? O critério voluntário de delação, porque justamente essa prisão preventiva ela acabava funcionando como uma ameaça constante, obviamente um instrumento de intimidação, de coerção e de possibilidade de geração desse tipo de depoimento. Então, com certeza, né, Luiz, sem dúvida nenhuma, a gente precisa olhar para essas circunstâncias e, por mais que tenha sido pouquíssimo desenvolvida essa noção, ou essa argumentação, essa linha no Brasil, com certeza, para mim, a delação premiada, ao contrário, né, do que pensa, por exemplo, o meu querido amigo, escreveu o prefácio do meu livro, professor Alexandre Moraes da Rosa, que pensa que a delação premiada ela está, né, em outro tipo de natureza jurídica em termos de prova, mas me parece que a delação premiada, sim, a fonte dela
ela é também a memória humana, por mais que a memória humana ela possa ser manipulada, possa ser, enfim, vertida para outro tipo de narrativa que chegue quase numa ficção, como a gente viu em vários casos da Lava Jato aqui, que não me cabe aqui, né, realmente declinar, mas com certeza, né, Luiz, a gente precisa discutir sobre delação premiada e psicologia do testemunho. Tem muito poucas pesquisas no Brasil sobre isso hoje em dia, né? Se quiser assumir o desafio aí, estamos aceitando, né? Para quem não sabe, o Luiz, ele é meu orientando de mestrado, né? Enfim, tá sofrendo aí como a Vitória, né? Como outros aí estão sofrendo também. Mas assim, Bruno, se tu não te importar, eu posso ir lendo as perguntas aqui, cara. Né? Eu posso fazer, ó, a Ana perguntou agora sobre o reconhecimento pessoal que havia sido suspenso pelo judiciário agora na pandemia. Uhum. E somente o fotográfico não seria suficiente para o indiciamento ou talvez para a condenação? Ela pergunta. Ótima pergunta, né, doutora Ana? Há pouco tempo atrás foi defendida uma dissertação de mestrado, né, na PUC, no Ciências Criminais, do Mário Reingans, não sei se tu conhece, né, Bruno, um defensor público, e ali ele discute justamente sobre o processo penal na pandemia. Alguém tinha que fazer esse trabalho. Que bom que esse alguém foi um defensor público, ou seja, alguém que está o tempo inteiro, lidando com isso, percebendo as dificuldades do exercício da defesa num contexto como esse, né, e isso já se aponta há muito tempo, na verdade, né, a questão da interface, da cognição digital, o Auri já apontava isso em relação ao interrogatório virtual em 2008, né, quando houve alteração, as várias alterações, né, pontuais do nosso Código de Processo Penal. Então, tudo isso, né, pessoal, com certeza acaba, e eu concordo com o Auri, prejudicando a qualidade da defesa. Qualquer um que fosse se defender aqui, sempre que eu faço essa enquete em sala de aula, peço para o pessoal se manifestar, até mesmo aqueles que são punitivistas ferrenhos, super eficientistas, levantam a mão quando eu pergunto, você gostaria de se defender, declarar sua inocência para o juiz pessoalmente ou através de uma tela? Ninguém quer declarar sua inocência através de uma tela, né? Então, não tenho dúvida nenhuma, né, Ana, que me parece que a gente pode até mesmo, existem instrumentos processuais para isso, suspender, o processo e retomar o processo só quando for possível, suspender, inclusive, o prazo prescricional. Me parece que essa é uma tese possível para quem considera que a eficiência é a principal função do processo penal, que não é o meu caso. Agora, me parece que, tendo esses instrumentos à mão, a situação que vai realmente causar maior tipo de prejuízo no exercício das garantias e direitos fundamentais desse réu é justamente o fato dele ser obrigado a participar de um reconhecimento pessoal. Quem é que vai, em sua consciência, querer ser um dos fillers, ou seja, uma das pessoas que vão, né, fazer um rolezinho aleatório ali para poder ajudar no reconhecimento de outra pessoa, né, e compor esse alinhamento? Em época de pandemia, quem é que vai ficar juntinho do lado do outro? Ninguém, né, pessoal? Então, efetivamente, esse reconhecimento pessoal presencial me parece que a suspensão do processo possa ser uma solução intermediária para tentar evitar qualquer tipo de problema futuro, né? Ou se não, professor Gustavo, um reconhecimento pessoal por videoconferência, né? E seria o oposto justamente dessa sua preocupação, dessa sua defesa, né, em relação à lisura do procedimento, né? Então, né, Robson, a questão é como que a gente iria garantir a custódia desse reconhecimento feito digitalmente, né? Digitalmente, exato. Essa é a questão. Me parece que isso realmente... Por exemplo, como é que a gente vai ter a certeza que esse procedimento começou agora às 6 horas e 35 minutos, e não às 6 horas e 25, quando essa testemunha ou essa vítima estava conversando com quem está conduzindo esse reconhecimento? Como é que a gente vai controlar isso? Então, me parece que a grande questão aqui é a custódia, de como que a gente vai controlar, né, essa cadeia de custódia da prova, que é fundamental. Isso eu tenho visto, o Luiz Inocente sabe disso, eu tenho defendido já há algum tempo com o Luiz Antônio Borri, num texto que a gente publicou em 2019, na revista de Direito Público, que é necessário, sim, nós termos uma cadeia de custódia da prova penal, dependendo da memória.
Isso é fundamental. Essa cadeia de custódia vai ser informada, claro, pelos procedimentos, pela melhor ciência, por aquilo que é recomendado na psicologia do testemunho, não é? Então, é sim necessário uma cadeia de custódia, por mais que a gente saiba que a gente não possa, obviamente, aprender a memória, etiquetar a memória, isolar a memória ou a lembrança, isso obviamente não existe. Agora, se eu tiver uma gravação de todos os procedimentos, isso me ajuda a custodiar essa prova. Se eu tiver critérios para poder saber qual é a integridade dessa gravação, ou seja, que ela não foi editada, mexida, alterada, com certeza me ajuda também. Então, é claro que eu não consigo custodiar a memória em si, mas eu consigo custodiar os outros procedimentos que vão auxiliar na evocação dessa lembrança, né? Na prática, acaba sendo isso, né? Tu sabe, professor, até fazer uma observação, tu terminaste com a... Eu estou aqui abrindo um sorrisão para o bebê da Esther, desculpa, Pedro, mas não, tudo bebê bem. sem prioridade. Vai lá, Pedro. A questão da prática, né, que nos preocupa muito, me preocupa pelo menos na atuação, e quando não é respeitado essa questão do reconhecimento fotográfico, e vamos dizer, que não passe ali 6 meses, 1 ano, né, entre reconhecimento fotográfico e reconhecimento em juízo, que às vezes é questão de meses, né, para o réu preso e tudo mais. Mas um reconhecimento fotográfico mal feito, ele sugere um reconhecimento depois que vai ser pessoal em delegacia, então a tendência é que a testemunha, a vítima, reconheça a mesma pessoa que ela reconheceu mês passado na foto, por mais que não seja a pessoa correta, ela vai reconhecer uma pessoa parecida com que ela viu, e depois em juízo de novo. Então ela vem confirmando um reconhecimento errado, né? E de acordo com o julgado ali, que era uma das exceções que eles apresentavam, pelo que eu vi, se o reconhecimento, claro, mesmo que repetido, né, que realizado em juízo, se ele se originava num errado, né, num equivocado, num que não respeitasse o procedimento, ele seria considerado inválido. Mas daí tem toda a relação do que derivou daquele reconhecimento fotográfico, né? Porque é muita coisa que deriva de um reconhecimento fotográfico, às vezes. É prisão temporária, interceptação, né? Tudo aquilo que a gente já viu, né? Excelente observação, né, Pedro? Inclusive, isso leva a uma situação de que, desde a minha tese de doutorado, eu tenho defendido que a composição, a constituição, a construção de uma prova penal dependendo da memória, que não observe os requisitos mínimos previstos na lei, não deve passar pelo crivo de invalidades processuais. Não se trata de invalidades processuais. Se trata de uma prova ilícita. Ok? Se trata de uma prova ilícita. Então, tenho defendido isso desde 2012 e me parece, né, que agora, finalmente, eu tenho tido mais companheiros nessa trincheira, né? O Luiz Antônio Borri, né? Luiz Antônio Inocente é um dos caras que tem, enfim, comprado essa ideia também. Está para sair um outro texto nosso, ainda sobre o HC 59886, na próxima RBC Crim, no qual a gente esmiuça essa questão. A gente trabalha fundamentalmente com a prova ilícita. Então, ok, se eu tenho ali perguntas indutivas do 212 do CPP, tudo bem que indução eu não considero a mesma categoria, ou a mesma força, ou o mesmo grau de uma sugestão. Para mim, a sugestão ela seria mais sutil, a sugestão ela não seria tão explícita, tão evidente quanto uma indução. Mas ainda assim, pessoal, vocês sabem disso, para que eu consiga preservar a liberdade e direito fundamental, eu preciso fazer uma hermenêutica que não seja restritiva da norma constitucional, e sim uma hermenêutica ampliativa. Então, eu consigo ler, me parece, que a indução como sugestão, né? E a sugestionabilidade é, com certeza, a maior fonte em termos de distorção de prova penal dependendo da memória, né? Então, eu concordo plenamente contigo, né, Pedro? A gente precisa ter uma cautela e uma custódia, não é? Do início ao fim dessa prova penal dependendo da memória. Aquilo que a professora Lilian sempre diz, não? Acho que a Maria Eduarda também foi aluna, né, da professora Lilian. Ela diz o seguinte, olha, por que vocês penalistas consideram a testemunha, o reconhecimento, diferente, por exemplo, de uma necropsia? Acontece, né, um crime, um homicídio, o que a gente faz? A gente isola a cena do crime para poder tentar pegar ou levantar algum vestígio que esteja nessa cena do crime. Bem, pessoal, em relação à memória, o cuidado que a gente precisa ter é o mesmo. Aconteceu um crime,
ouço essa pessoa imediatamente, né, que testemunhou um crime, imediatamente, não posso esperar. Ah, prof, mas e daí como é que eu vou fazer para observar garantias? Bem, você pode utilizar o juiz de garantias, você pode ter a presença, né, desse advogado dentro desse procedimento, para poder ouvir essa pessoa. Tudo isso pode ser feito. É claro que existe uma série de limitações materiais aqui. A gente não tem, especialmente, né, Vitória e o Luiz sabem bem, nosso estado, o Paraná, foi um dos últimos estados a efetivar, a implantar uma defensoria pública. Então, falar aqui em defensor público em delegacia no Rio Grande do Sul é difícil, no Paraná, então, é quase impossível. Mas a gente tem que começar de algum lugar, pessoal. A gente tem que começar de algum lugar. E se nós aceitarmos esse discurso conformista de que, na prática, a teoria é diferente, bem, daí nós temos uma situação limite na qual, daqui a pouco, o ministro do STJ, depois de 10 anos de tribunal, vai dizer, olha, eu nunca vi um caso no qual essas regras foram cumpridas. Se o ministro da STJ diz isso, é porque a gente tem um problema muito profundo aqui, para dizer o mínimo, né? Então, me parece que a gente precisa, daí até como forma de superar essa discussão acerca de unidade absoluta relativa, é prova ilícita, se a prova ilícita fere princípio constitucional do processo penal, usando aqui a TGP, né? Não que eu concorde, mas tentando utilizar a argumentação contrário senso, eu tenho um princípio constitucional do processo penal que é violada a vedação à prova ilícita, e se eu tenho um princípio constitucional que está sendo violado, eu tenho uma nulidade absoluta. E mesmo assim, pessoal, mesmo assim, a gente sabe que alguns julgadores vão tentar salvar o ato viciado, então a gente precisa, com certeza, definir critérios que sejam mais claros. Na verdade, eu faço parte de um GT, né, com a Janaína Matida, o William, a Lilian, entre outros pesquisadores, que estamos tentando trazer uma redação alternativa ao 226 do CPP. A gente sabe que tem um projeto de lei que foi apoiado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, etc., mas me parece que a gente precisa trabalhar com proibições probatórias mais firmes. A gente precisa estabelecer consequências muito mais fortes, dizer, olha, essa prova não pode ser utilizada acarretando a invalidade de tudo que dependa dela e de tudo que não depender também. Ponto. Tem que ser alguma coisa um pouco mais radical, me parece, tem que ser alguma coisa um pouco mais ampla, para que daí o judiciário, se ele quiser rasgar a lei, ele faça isso. Não é? Mas a gente precisa, com base em todas essas torções e essa reversibilidade do discurso garantista que a gente tem percebido nas últimas décadas do nosso país, a gente precisa reagir. Porque me parece que, por enquanto, não tem dado muito certo a gente discutir apenas no plano, né, digamos assim, racional. E tendo, né, uma lei um pouco mais abrangente, uma lei um pouco mais limitante que engesse a atividade do juiz nesse sentido, talvez a gente possa preservar a liberdade, né, e que é o grande objetivo, pelo menos o meu grande objetivo. Professor Bruno, não sei se me permite, não sei se a gente ainda tem tempo para conversar. Sim, temos mais 10 minutinhos. Primeiro, queria agradecer as saudações de vocês, é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar esse momento e escutar o professor Gustavo com essa fala tão brilhante. Então, é uma alegria muito grande estar aqui discutindo e não posso deixar de tentar questionar um pouco o professor também, já que ele tocou na temática da cadeia de custódia da prova, que é justamente a minha temática de tese de doutorado, que eu estou finalizando agora em fim de 2021, sob orientação do professor Nereu Giacomoli, lá no PPG da PUC também. E eu já tinha escutado a professora Janaína Matida falar sobre essa questão da necessidade de uma cadeia de custódia da memória. A professora Janaína escreveu, inclusive, num boletim do IBCCRIM, ela traz esses questionamentos, e no curso que eu organizei com a Dani Dora e com a Laura Gigante, o Elas 360, a professora Janaína até ela se explica e diz que talvez não seja necessária essa cadeia de custódia da memória, porque não seria possível. Quando eu escutei a professora falar, isso foi algo que me chamou muita atenção e me causou muito questionamento. Por quê? Porque eu estudo a prova pericial, é uma prova que dentro das suas limitações subjetivas tem um grau de objetividade um pouco maior, que é totalmente diferente do testemunho. Então, partindo da natureza da prova pericial e da própria natureza, definição e conceito, finalidade da cadeia de custódia, para mim ainda é muito difícil que a gente entenda
ser necessário uma cadeia de custódia das provas relacionadas à memória. Eu acho sim, e isso desde que eu ouvi a professora Janaína Maitida falar, eu já venho pensando sobre isso, que a gente precisa de uma documentação de todos os procedimentos relacionados a um reconhecimento. Por exemplo, isso sim. Agora, se isso é uma cadeia de custódia, para mim isso ainda não é muito claro. Por quê? Por causa da própria natureza da cadeia de custódia. Me parece que a gente pode ter, inclusive, uma confusão de institutos e na própria semântica do conceito de cadeia de custódia. Porque se a gente for ver, levando em consideração o que a gente tem disposto hoje no Código de Processo Penal, que não necessariamente é aquilo que de fato eu acredito ou considero que seja uma cadeia de custódia, porque eu acho que aquela definição do 158A tem algumas falhas, inclusive eu escrevi um artigo com o professor Nereu sobre essa temática, levando em consideração aquela definição, que é o que a gente tem hoje na lei, não cabe uma cadeia de custódia da prova testemunhal, por exemplo, não cabe uma cadeia de custódia das provas dependentes da memória. Então, até para evitar uma confusão conceitual que, na prática, reflita de maneira negativa em relação às decisões judiciais, me parece muito mais interessante que a gente tenha lá, quando a gente vai falar do reconhecimento pessoal ou das provas dependentes da memória, alguma definição da necessidade dessa documentação procedimental, do que a gente vincular isso à cadeia de custódia que está lá na parte da prova pericial, né? Mas isso são só dúvidas e questionamentos que eu venho pensando, nada que de fato eu ainda tenha convicção e que seja a minha posição fechada. Só queria expor aqui para o professor e ver também o que o professor Gustavo pensa sobre isso. De quem sabe eu saio convencido daqui também que a gente precisa sim de uma cadeia de custódia da prova dependente da memória. Obrigada mais uma vez e parabéns pela brilhante fala, professor. Capaz, Maria Eduarda. Eu que agradeço, né, a tua questão, e é sempre, como eu sempre digo para o Bruno, né, o Bruno me conhece um pouco mais de tempo, sabe que, para mim, o grande objetivo da academia é a gente poder ter falas e discussões e diálogos como esse, né? Eu acho que a gente sempre cresce, a gente sempre aprende, a gente sempre vai adiante. Na verdade, né, Maria Eduarda, me parece que quando se fala em possibilidade de cadeia de custódia da prova, né, penal dependente da memória, não se está tentando equiparar a natureza, né, de objetividade de uma perícia em comparação com a questão da memória, até porque também existem algumas provas periciais, como, por exemplo, a perícia psíquica, que são perícias que têm, né, um grau de objetividade em tese maior, mas que também carregam a subjetividade do entrevistador, do psicólogo, da interpretação das respostas de uma criança, né, de se isso significa um abuso passado ou não. Então, a própria ideia, né, de perícia, ela também comporta, me parece, uma relativização acerca do que é objetivo. Por exemplo, na psicologia do testemunho, a gente tem, por exemplo, a figura a gente chama, né, na literatura anglo-saxã de expert witnesses, né, ou seja, o testemunho profissional, aquela pessoa que tem a possibilidade de ia estar lá e dizer, olha, isso aqui foi produzido conforme a psicologia de testemunho, isso aqui não foi, aqui tem problemas, etc. Me parece que esse expert witness, ele acaba tendo também, né, algum grau de objetividade, talvez não o mesmo, né, de uma prova de DNA, e que mesmo sendo objetivo é lá 99,9999%, e de acordo com o professor Zumar Coutinho, né, que foi meu contemporâneo de Unisul, professor da UFSC, médico legista do IML de Florianópolis, ele tem uma obra muito interessante publicada pelo Empório do Direito, na qual ele demonstra que o DNA ele só é essa 99,9, a dízima, né, se a gente cumpre com todos os requisitos científicos, se as máquinas estão calibradas, se a gente faz os testes em condições ideais, etc. Então, eu acho que a grande questão aqui, né, Maria Eduarda, e daí a gente volta para a questão perene, né, intransponível da verdade, é o que eu consigo objetivar, o que eu consigo deixar como objetivo, né?
E me parece que se eu considerar objetividade algo científico, objetividade igual ciência, bem, daí se eu coloco nesses termos, e foi o que eu fiz, né, nesse texto com o Borre, depois eu te passo sem problema nenhum, são só ideias iniciais, mas para a gente poder continuar o diálogo, me parece que a partir daí a gente começa a entender que a objetividade não é a mesma da prova pericial científica, biológica, digamos assim, mas sim é uma prova pericial que pode trabalhar desde uma perspectiva da subjetividade da psique humana. E essa psique humana, ela também precisa ser bem tratada, né? Lembrem-se do exemplo da Loftus, né? Se eu não consigo preservar essa memória dessa pessoa, vai funcionar como uma página da Wikipedia. Qualquer um pode fazer acesso àquela memória e fazer alterações nela, né? Ou também dizer, olha, será que não foi assim? Mas a mídia toda está dizendo que foi desse jeito, né? E daí temos um outro problema nesse sentido. Então, talvez esse acautelamento, essa necessidade de tentar trabalhar com critérios mais objetivos em que pese, né, certamente pode não ser o mesmo grau de objetividade, é uma tentativa de fazer aquilo que a Lilian tem tentado, né, há alguns anos e que eu concordo totalmente com ela, que é colocar o patamar de importância e o patamar, né, de cientificidade, tanto de uma necrópsia quanto de uma entrevista com testemunhas, no mesmo nível. Né, no mesmo nível. A gente precisa trabalhar com critérios científicos absolutamente no mesmo nível. E por mais que a gente saiba, né, que a cadeia de custódia da prova ela surge num contexto que tem toda a razão de objetividade, de prova científica, no sentido quase que biológico, sem dúvida nenhuma, se, de novo, eu trabalhar com uma perspectiva de ampliar direitos e garantias fundamentais e preservar liberdades, talvez eu possa, né, aplicar a cadeia de custódia da prova também nesse sentido. Mas aí é claro que eu preciso também trabalhar com um texto do Alessandro Barata, que é o Laboratório da Vida, um texto que, assim, eu me surpreendo de saber como ele é pouco citado, né, no Google Acadêmico e tal, se a gente vai ver o quanto que ele é citado, é um traço. Mas, efetivamente, ali ele trabalha, né, o Laboratório da Vida foi publicado na revista Doxa, de 1986. Eu tenho esse texto também, depois eu posso passar, né, para quem quiser, no qual ele diz, olha, que a única leitura possível do processo penal é uma leitura comprometida com a realidade, uma leitura criminológica, né? E daí, a partir de toda essa aproximação, me parece que a gente pode começar a ensaiar, em que pese, de novo, eu respeite absolutamente a posição da Janaína, né, uma posição respeitável demais, eu admiro muito, né, Janaína como intelectual, como epistemóloga, né, do direito, talvez uma das mais destacadas hoje, né, no Brasil, porém, nesse sentido, me parece que a cadeia de custódia da prova ela seria um reforço. E já que existe motivo para a gente acreditar que, por exemplo, o racismo estrutural também impacte na questão das condenações que a gente tem no Brasil, basta ver os dados do Innocence Project, né, a maioria dos clientes do Innocence Project absolvidos são pessoas negras, pobres, de periferia, tudo isso pode nos trazer mais um motivo para a gente fazer uma leitura não restrita ao processo penal, mas uma leitura um pouco mais ampla, né, que também foi o que eu tentei fazer na tese, né, e que acabou talvez diferenciando um pouco o meu trabalho do da Cristina, que é um excelente trabalho, mas é um trabalho realmente voltado para o processo penal, né. Eu tentei ampliar um pouco a discussão a partir de critérios da criminologia e também com uma pesquisa de campo, que depois acabou saindo até na revista de estudos empíricos em direito, no qual eu tento avaliar a qualidade, quase como se fosse um expert witness, né, olhando para as produções de evidência numa delegacia de Porto Alegre, né, então com uma prova empírica, né, com um viés empírico de realidade para poder discutir essas questões também. Mas, de novo, né, Maria Eduarda, não é uma resposta definitiva, eu acho que a gente pode continuar debatendo. Aliás, ficaria muito feliz de continuar dialogando, porque é um tema que me interessa demais, não tem como não interessar quem está preocupado com processo penal e liberdade hoje. Né? Obrigado, Gustavo. Acho que vamos te liberar aí, porque eu sei que tem que dar aula, né, tem que correr para o guri e para a esposa. Muitíssimo obrigado, um abraço para ti, saudades tuas, espero que a próxima vez a gente se veja aí na Serra Gaúcha tomando um vinho, né, se Deus quiser, e te cuida, fiquem bem, todos vocês, tu especial e todos que estão nos assistindo, muito obrigado, semana que vem estamos de volta.
Com certeza. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Um abraço, Pedro. Um abração, uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais, Pedro. Prazer te rever. Prazer. O Bruno quase foi toda a água aí da térmica ou não?